Olá, meu povo, sejam muito bem-vindos. Eu surpreendi vocês, né? Vocês acharam que ia ficar só ali no podcast, nas entrevistas? Não. Aqui nesse canal, que vai ser um canal nosso, de diálogo nosso, vai ter muito mais do que só as entrevistas, gente. Vai ter dicas de filme, vai ter quadros de humor, vai ter vídeos sobre saúde mental, sobre questões de saúde mental. Então aproveita, tá bom? Que você não tá fazendo nada aí. Se inscreve, ativa o sininho, porque desse jeito você vai saber de todas as novidades que rolarem por aqui e você não vai perder nenhuma, tá certo? Vem comigo! Hoje o nosso vídeo, como eu já disse, vai ser sobre uma questão de saúde mental que está absurdamente aumentando. Hoje em dia eu quase não tenho amigos que nunca tiveram uma crise de ansiedade. Então hoje o vídeo é sobre ansiedade. Ansiedade, gente, é um problema que eu tenho há 16 anos. A ansiedade é um sistema de defesa do organismo. Toda vez que você vai conversar com um psicólogo, um psiquiatra ou um especialista na área, ele sempre vai falar a mesma coisa. A ansiedade, ela é saudável. Esse é um sistema de defesa animal que nós também temos sobre a preocupação acerca de um possível perigo. Nos animais isso é muito comum, por exemplo, quando o animal ele está na selva, o mato se mexe ou ele vê alguma coisa correndo, ele para. Essa parada, você sente quase que a adrenalina sendo injetada no corpo. O coração começa a disparar, você sente que o animal está mais alerta. Rapidamente ele processa uma informação do que fazer. Ele tem 3 saídas. Uma é lutar, que eu nunca consegui fazer isso, enfim. A segunda é fugir, correr, que normalmente a gente vê os animais fazendo, né? Que é metendo o pé. E a terceira, que eu quase nunca ouço os terapeutas falando, mas que existe, que é o fingir de morto. Você deve ter visto alguns vídeos de animal na internet, quando você mexe nele, ele petrifica, ele endurece. E finge de morto, quando você sai, ele mete o pé. Esse sistema de defesa, ele evoluiu, junto com a gente, obviamente. Ele é mais sofisticado, ele é mais profundo, ele é mais denso. Pra gente, eles funcionam quase que da mesma maneira. Quando você vê uma situação de perigo, quando você lê no ambiente uma situação de perigo que vai contra você, você automaticamente se alerta. Mas eles não são só, como nos animais, um perigo que você consegue ver, não é um perigo externo. O ser humano também aprendeu a ligar esse sistema quando você tem perigos internos. Por exemplo, uma prova. Uma prova, ela não é um perigo, não é uma coisa que te ameaça a vida, por exemplo, como é no animal. Mas mentalmente, o valor que a prova tem e todo o contexto que ela é ligado a, faz você ter a sensação de que aquilo é ameaçador. O ser humano acabou desenvolvendo, não sei se para bom ou para ruim, uma complexidade maior sobre esse sistema da ansiedade, da preocupação de um perigo iminente. Dito isso, a gente precisa tratar de uma outra coisinha que chama inconsciente. Vocês devem ter ouvido falar, devem ter visto muito aquele desenhinho do iceberg, que a ponta do iceberg que está para fora da água é o consciente, e a maior parte do iceberg que está dentro da água é o nosso inconsciente. Pois bem, o inconsciente é onde estão nossos sentimentos, emoções, traumas, vivências mais profundas, mais enraigadas. Não que no consciente também não tenham todas essas coisas. O consciente também tem. Mas no inconsciente eles são mais profundos, eles são mais densos. E por isso, muito mais difícil de acessar. Muito mais difícil de trabalhar terapeuticamente. Por isso que a gente precisa fazer terapia por muito tempo. Porque tem coisas que a gente só vai liberando do inconsciente com o tempo. Não adianta achar que você vai fazer um mês de terapia e vai ficar ótimo. Não existe isso. O inconsciente, gente, ele acaba guardando coisas de uma maneira mais protegida, digamos assim. É como se você tivesse dentro de si mesmo um cofre com uma parede bem larga que não fosse fácil para você mesmo, o dono do cofre, acessar. Essa é a dificuldade de trabalhar questões que estão no inconsciente. E na maioria das pessoas, o sistema da ansiedade, ele está ligado a esse inconsciente. Bom, explicado essas duas coisas. Uma, o sistema da ansiedade. Show. E 2, o inconsciente. É hora de linkar as duas coisas. Primeiro a gente vai dizer o que é um sistema ansioso saudável. Ou seja, pessoas que convivem com ansiedade saudável, de uma maneira natural. Ou seja, o sistema liga, é acionado por alguma preocupação, por algum perigo iminente
E quando aquele perigo passa, o sistema desliga, ou seja, quando você tem um perigo, você tem uma informação que te deixa tenso, o sistema liga. Teu olhar desperta, o coração dispara, os sentidos aumentam, a circulação aumenta, você começa a ficar quente, porque você está naquela resposta do animal, né? Você pode fugir, lutar ou fingir de morto. Você tem um corpo preparado para todas essas estratégias. Mas assim que o perigo passa ou que alguma coisa acontece, que aquilo se resolve, o seu sistema volta para a normalidade, para os índices, as taxas caem no sangue, o coração volta a bater normalmente. Esse é um sistema ansioso saudável. Existe o que a gente chama de ansiedade patológica. É o sistema do ansioso, da pessoa que tem ansiedade, que começa a disparar por algum motivo não aparente, que atrapalha a vida daquele ser que está com aquele sistema um pouco desregulado, digamos assim. Vamos pensar o seguinte, existe um limiar de ansiedade, né? Você ultrapassa esse limiar, o sistema aciona. Então você tem um nível de perigo que o corpo detecta e ele fala, a partir desse nível eu começo a me preocupar. Beleza? É como uma luz automática. Não tem ninguém ali, a luz está tranquila. Quando você passa pela frente do sensor, ele liga um sistema e o sistema acende a luz. É exatamente isso que acontece dentro da gente. Você tem um nível de ansiedade, né, que vai subindo. Quando ele passa de um determinado limite, ele aciona o sistema do tipo, ó, temos que fugir, correr, fingir de morto, ou lutar, se vira. Mas alguma coisa tem que ser feita. No cérebro dos ansiosos patológicos, nem sempre os gatilhos ou que acionam, né, o nível de ansiedade a subir esse limiar, eles estão claros. Aí entra o que eu falei sobre o inconsciente. Nem tudo que a gente sabe sobre a gente mesmo, ele chega à superfície do consciente. Tem coisas que estão guardadas lá dentro, no inconsciente, muito lá dentro, e que a gente não sabe o que são, mas elas estão o tempo inteiro mexendo com a gente de alguma forma. Então, tem coisas, emoções, sentimentos, traumas, memórias no nosso inconsciente que acionam esse sistema da ansiedade. Ou seja, ele faz a nossa ansiedade subir para além do limiar da tranquilidade. Algumas pessoas até dizem que não tem razão. Algumas pessoas falam assim, é um sistema que está com defeito e ele liga sem querer. Na minha ideia, na minha cabeça, tem algumas questões ali dentro de você que você não tem consciência que estão acionando esse sistema de ansiedade. Onde mora o problema? O problema não é o sistema acionar. O problema é que quando ele aciona e a gente não consegue correlacionar ele a uma causa possível, tangível, palpável, a gente começa a achar estranho o acionamento do sistema. Então, ou seja, o coração começa a disparar, você começa a suar, o sangue começa a circular, seu olho estala, você fala, gente, por que eu tô assim? Tem alguma coisa errada. E aí você começa a achar que o problema tá dentro de você, que tem alguma coisa acontecendo que você não sabe o que é e que pode te causar determinados danos. Normalmente, o que as pessoas pensam numa crise de ansiedade é, vou morrer. Só que a pegadinha da ansiedade, que é maravilhosa, é que os sintomas do sistema de ansiedade ligado, eles parecem, e aí é que mora a maior parte das questões, ele parece com algumas coisas que a gente tem no inconsciente e no consciente sobre dificuldades. Por exemplo, infarto. A maioria das pessoas que têm crise de ansiedade acham que estão infartando, porque o peito aperta, a respiração dificulta, o coração acelera, você começa a suar. Tem gente que sente até dormência no braço. Meu Deus. E, infelizmente, a pessoa não sabe se ela está infartando mesmo ou se é só uma crise de ansiedade. Normalmente ela vai para o hospital. Chegando no hospital, é que ela vai ver que está tudo bem e vai seguir a vida com esse diagnóstico. Foi só uma ansiedade. Gente, não existe, e o mais louco das crises de ansiedade é que não existe sintoma fixo. Não é igual uma gripe. Meu nariz escorrendo, espirrando, febre. Não tem isso. A ansiedade, ela parece... Sabe aqueles bichos de filme que se apoderam do seu medo, se alimentam do seu medo para crescer, para multiplicar? A ansiedade é isso. Ela vai exatamente onde você tem medo e faz aquilo aumentar. Durante muitas crises de ansiedade que eu tinha, o meu medo nem era morrer de fato. O meu medo era eu me matar. Então, eu fechava as janelas da minha casa porque eu falava assim para mim mesmo, eu vou chegar perto dessa janela, vai me dar vontade de pular e eu não vou ter freio para dizer não pula, e eu vou pular.
E aí eu fechava, sem saber claramente que eu estava sendo o mais lógico e racional possível, que era me proteger de mim mesmo. Enfim, eu tive a minha primeira crise de ansiedade quando eu tinha 23 anos. Eu estava num ensaio de uma peça, eu estava muito ansioso porque era meu primeiro protagonista dentro da escola que eu estava fazendo teatro. E era um ensaio geral. Eu estava muito ansioso, muito preocupado. E eu comecei a me comportar de uma maneira diferente. E esse micro comportamento diferente me fez parar e pensar, tem alguma coisa errada comigo. Eu estava tremendo, sem saber o que estava acontecendo, e a minha cabeça é como se tivesse perdido o controle. E eu virei para minha diretora e falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso sair daqui. Ela olhou para mim e falou, vai. Aí eu saí, fiquei num canto assim, meio que me batendo. A assistente dela chegou e falou, você está tendo uma crise de pânico. Eu fiz assim... Ela falou, toma esse remédio aqui, me deu uma maracujina. Eu agachei num baú, dormi ali uns 20 minutos e passou. Foi minha primeira. Acionei o meu sistema de ansiedade. E ele se retroalimentou. Então é assim, você tá normal, né? Aí você fica com medo, o sistema liga. O sistema ligou, você percebeu que tem alguma coisa diferente no seu corpo, mas você não consegue detectar por quê. E aí você fica preocupado, fala, vou morrer. Nesse movimento que você faz de se preocupar de novo, o corpo aumenta ainda mais a adrenalina, mais o bombeamento no sangue, mais o sistema do coração, ou seja, você começa a se retroalimentar. Você tem um medo, você liga o sistema de defesa do medo, você começa a ficar com medo do sistema de defesa e aciona mais uma camada do sistema de defesa, que vai te dar mais medo. Você entende como é uma crescente sem fim? E normalmente o que os terapeutas falam é que você precisa quebrar esse fluxo de pensamento com algum outro pensamento, alguma atitude, algum movimento, gelo nas mãos, ver um filme, começar a entender que o seu mecanismo está ligado, que ele ligou sem querer e que você precisa quebrá-lo para que esse looping não seja eterno. Deu para entender? Eu já tive 350 mil crises de ansiedade de maneiras diferentes, então nem sempre ela vai permanecer do mesmo jeito, nem sempre ela vai chegar da mesma forma. Eu já tive crise de ansiedade que me davam uma dor no peito absurda. Eu já tive crise de ansiedade de achar que eu ia desmaiar. Eu já tive crise de ansiedade de que eu ia ficar louco, que eu ia enlouquecer a qualquer momento, que eu estava perdendo o controle da minha cabeça. Eu já tive crise de ansiedade que eu não conseguia me mexer. Eu já tive crise de ansiedades que eu achava que eu estava doente, que eu estava com câncer. Então, a ansiedade, como eu falei do monstro, né, que vai se aproveitando dos seus medos, ela é uma safadinha nesse sentido. Ela se aproveita daquilo que você tem medo, daquilo que você tem mais fraqueza e torna aquilo quase real para quem tem ansiedade. Ninguém, nunca na história da humanidade, nunca morreu de crise de ansiedade, de crise de pânico. Ninguém morre de pânico. Você entende? Você pode até desmaiar. Nos casos mais difíceis você desmaia, mas é no máximo. Você vai desmaiar porque o corpo fala, eu não tô aguentando, eu preciso parar aqui. Gente, não sabe se é crise de ansiedade? Vai no hospital. Não tenha medo, não tenha vergonha de ter um problema. Fala que, gente, eu não sei. Tô mal, tô me sentindo estranho, vai. Mas depois que descobrir que você tem 1, 2, 3 crises de ansiedade, procura ajuda. Não fica ouvindo a mamãe, o papai. Não vai passar. É falta de Deus. É porque você não sai de casa. Gente, não tem essa. Ninguém sabe exatamente o motivo pelo qual você começou a ficar ansioso. Então vai procurar ajuda, vai para terapia. Tem terapeuta que é social. Não tem dinheiro para fazer terapia? Primeira coisa a se fazer quem tem crise de ansiedade. Esporte. Aeróbico. Todo santo dia. Todo santo dia. Dá uma volta no quarteirão. 2 voltas no quarteirão. Vai aumentando, mas seu corpo precisa bombear sangue. Ele precisa se adaptar a essa sensação do coração batendo rápido. Enfim, então quem tem ansiedade não pode ficar sem fazer exercício físico. É lei. Lei. Além de te ajudar a melhorar a cognição, melhorar o corpo, a saúde, vai te ajudar muito com a ansiedade. Possivelmente depressão também, mas isso é outro vídeo que a gente vai falar. Eu ouvi de um psiquiatra uma vez e ele falou pra mim assim, olha, seu cérebro nunca vai deixar de ser ansioso. Eu tomei aquilo como um desafio. Eu hoje tento fazer o meu cérebro não ser ansioso. Eu durante muito tempo me adaptei às minhas crises de ansiedade e elas foram diminuindo gradativamente.
Então, quanto mais eu aprendi a lidar com elas, menos elas foram aparecendo. Tinha dias de eu ter crise de ansiedade e eu falar pra mim mesmo assim, eu conversava com ela. Eu falava, tudo bem, você vai ficar aí, então nós vamos ficar aqui. Eu botava um filme que eu já vi 300 milhões de vezes, botava o filme e falava, você não vai me tirar do foco. Você vai ficar comigo vendo esse filme até acabar. E aquilo ia passando. Normalmente as crises duram 20, 30 minutos. Eu já tive crise de 7 horas, 8 horas. Minhas crises normalmente são um pouco mais longas. E muita crise de ansiedade me levou a um outro estado, que a gente chama de despersonalização e desrealização. Mas isso eu vou falar em outro vídeo, porque é um assunto muito à parte. Existem hoje vários tipos de tratamento para ansiedade. Não deixa de tomar por medo. Se você acha que você está lidando com isso bem, sem o remédio, ótimo. Mas não está lidando, busca o remédio. Ele não está ali para te atrapalhar, está ali para te ajudar. E às vezes não tem jeito, a não ser com medicação. Não entra nessa de ter preconceito contra remédio, não entra nessa. Não é uma coisa fácil. Eu já tive crises em cena, numa peça de teatro, eu já tive crise antes de entrar para teste. Já tive gente rindo de mim porque eu falei que estava tendo uma crise de ansiedade durante um teste, por exemplo, um professor, inclusive. É preciso de tratamento, para além dos remédios, de tratamento terapêutico, com psiquiatra, terapeuta, enfim, gente. Procurem as pessoas certas para vocês trabalharem. E outra coisa, terapeuta não é o primeiro que você acha. Se o primeiro é bom, é ótimo, tá te ajudando, melhor ainda. Mas nem sempre, aliás, na maioria das vezes, você demora a encontrar um profissional que converse, que dialogue com você de uma maneira ok. É como namorar. Você precisa achar alguém que interaja com você de uma maneira positiva. Nem todo terapeuta vai conseguir conversar com você positivamente, vai conseguir te acessar de uma maneira eficiente. Então, não fica achando que o problema é com você, porque o terapeuta, às vezes, não está funcionando e você começa a achar que o problema é você. Não está funcionando de terapeuta? Troca de terapeuta, vai para outro terapeuta. Procura uma outra pessoa. Bom, é isso. Então, quem tiver perguntas, se tiver perguntas, pode colocar aqui embaixo. Eu vou responder o mais breve possível, dentro daquilo que eu conseguir, dentro da minha competência. Lembrando que, obviamente, tudo que eu falei aqui é tudo aquilo do conhecimento que eu consegui angariar. Ler, eu já li muita coisa, eu já li muito livro sobre ansiedade, eu já li muito livro sobre saúde mental. Não tenha medo. Não tenha medo, você não vai morrer disso. Tá bom? Fica de boa, procura ajuda, conta com seus amigos, que provavelmente uma pessoa do teu trabalho, ou da tua escola, da tua academia, já teve, ou tem, ou lida com isso há muito tempo, e vai saber te ajudar. Qualquer questão, bota aqui embaixo que eu vou comentar. E não se esquece de se inscrever no canal. Esse vai só um primeiro vídeo de muitos outros que eu vou colocar aqui. Tá bom? Um grande beijo, até a próxima e tchau!